Hoje iremos falar da Antiguidade Clássica, também conhecida como Era Clássica, que foi um período da história cultural que se sucedeu entre os séculos 8 a.C. e 5 d.C., no mar Mediterrâneo, compreendendo as civilizações entrelaçadas da Grécia Antiga e da Roma Antiga, conhecido como o mundo greco-romano. Bem, o termo Antiguidade Clássica refere-se a um período da história aproximadamente do século 8, com o surgimento da poesia grega de Homero e da queda do Império Romano no século 5 d.C., precisamente em 476. No eixo condutor desta época, que se diferencia de outras anteriores ou posteriores, estão os fatores culturais das suas civilizações mais marcantes e a divisão da história da Grécia. A história da Grécia é dividida pelos historiadores enquanto períodos principais, pré-homérico e homérico, arcaico e clássico. O período pré-homérico corresponde ao apogeu da decadência da civilização cretense, que se desenvolveu em Creta, a maior ilha do mar Egeu. Essa ilha era povoada por tribos que provavelmente também tinham vindo da Ásia Menor durante esse período. E outros povos também se dirigiram à Grécia, os aqueus, que se estabeleceram na Grécia continental, também conhecida como Ilha de Creta. Os aqueus dominaram os cretenses por volta do ano de 1400 a.C., dando origem à civilização creto-micênica. Além dos aqueus, os jônios, os eólios e os dórios também chegaram à Grécia. De todos esses povos, o mais importante foram os dórios, com características guerreiras que deram um novo rumo à história da Grécia. E os dórios destruíram a civilização creto-micênica e conquistaram a Grécia. Esses acontecimentos anunciaram um novo período da história, o período homérico. A partir das novas invasões dórias, teve início um período muitas vezes chamado de homérico, porque o conhecimento que se tem da sociedade grega dessa época se deve em grande parte dos poemas Ilíada e Odisseia, atribuído a Homero e a Hesíodo. E a Ilíada narra a guerra de Troia, e a Odisseia as aventuras de Ulisses e o reino de Ítaca. Há muita discussão sobre a autoridade desses poemas. Muitos estudiosos defendem que Homero nunca existiu e que esses teriam sido obras do passado coletivo grego, tendo sido transmitidos oralmente de geração em geração, através da história oral. E com a invasão dória, um novo modelo social se implantou. A produção passou a ser de subsistência, com a exploração da mão de obra familiar, auxiliada por uns poucos assalariados e escravos. E a arte e a escrita se separaram. O artesanato decaiu e as armas de bronze, facilmente trabalhadas, foram aos poucos sendo substituídas por artefatos grosseiros e feitos de ferro. E o sepultamento em magníficos túmulos foi substituído pela cremação simples. E nesse período, a população passou a se organizar em pequenas comunidades, cuja unidade básica era a família. Essa formação social era chamada de gênos. Cada gênero possuía seu culto religioso e suas leis. E com o passar dos tempos, os gêneros foram se ampliando e acabaram dando origem a um outro tipo de organização de vida social, ou cidade-estados, que foi a característica do período seguinte da história grega. A Grécia e o período arcaico. Bem, o período arcaico inicia-se com a reunião dos gêneros em unidades políticas maiores, chamada de polis ou cidades-estados. Nesse tipo de organização que existia um governo único, e cada cidade-estado tinha suas próprias leis, seu governo, sua economia, sua sociedade própria e independente. E o palácio do governo e os templos eram construídos em uma colina fortificada, conhecida como a Acrópole. As polis gregas possuíam uma arquitetura parecida. Na parte baixa ficava uma praça e a ágora, onde aconteciam as assembleias dos cidadãos e as transações comerciais. E era também onde os juízes da cidade julgavam os criminosos e onde se realizavam os festivais de poesias e os jogos praticados em honra aos deuses. As duas polis mais importantes foram Esparta e Atenas. Esparta era uma cidade militar. Esparta foi fundada pelos dórios por volta do século 9 a.C. e situava-se em uma região chamada Lacônia. As condições naturais da região onde ficava Esparta era muito árida. O solo montanhoso e seco dificultava o abastecimento da cidade. E essas condições diversas levaram os espartanos a conquistar terras férteis por meio de guerra. E o poder exercido em Esparta era ligado a um pequeno grupo e às atividades militares. Apenas uma minoria participava das decisões políticas e administrativas. Os esparciatas, que se dedicavam
única e exclusivamente à política e à guerra. E a vida em Esparta girava em torno da guerra. Os espartanos temiam que os povos que eles haviam conquistado se rebelassem e também os escravos se revoltassem. A necessidade de garantir o poder dos esparciatas em meio que ideias vindas de fora colocassem em xeque todo esse poder. E a agricultura dessa cidade, o artesanato e o comércio eram praticados pelos periecos, uma camada de homens livres, mas sem direito de participar da vida política da cidade de Esparta. E os escravos eram chamados de ilotas e pertenciam ao Estado e trabalhavam para os esparciatas. E os jovens eram educados pelo Estado desde os 7 anos, onde deixavam as casas de suas famílias e se dirigiam para o lugar de treinamento militar. Atenas. Bem, Atenas é a democracia, é o avesso de Esparta. Atenas hoje é a capital da Grécia e localizava-se no centro da planície ática, às margens do mar Egeu. Teve uma vida urbana e aberta às novidades, à atividade comercial e teve como base a economia. Os atenienses praticavam, então, um comércio com povos diversos. A sociedade ateniense era dominada pelos eupátridas, que eram grandes proprietários de terra. Mas, contudo, o poder dos eupátridas era constantemente desafiado pelas camadas menos favorecidas e pelos comerciantes. E por esses segmentos desafiavam o poder dos eupátridas, os pequenos proprietários, muitas vezes sem recursos, viviam constantemente sendo ameaçados de escravidão pelas dívidas. Já os comerciantes e artesãos e assalariados urbanos, que eram chamados de demiurgos, estavam excluídos das decisões políticas da polis. E o resultado dessas pressões constantemente foi uma reforma nas leis feitas por Solo. Por essa reforma foi abolida a escravidão por dívidas e foi ampliado o direito ao voto, de acordo com a riqueza de cada um. Porém, a reforma de Solo só beneficiava os comerciantes ricos e o resto da população continuou excluída das decisões políticas da cidade. E a situação em Atenas não era nada calma. Com a pressão constante dos excluídos, além disso, a cidade foi dominada pelo tirano Pisístrato por mais de 30 anos. E com o fim da tirania, foi Clístenes, um aristocrata preocupado com os problemas das camadas populares, que foi o responsável por uma nova reforma e ampliou a participação e o direito da decisão política para todos os cidadãos atenienses. Isto é, todos os homens livres e nascidos em Atenas, com mais de 18 anos de idade. Mas o interessante nisso tudo, toda essa reforma feita por Clístenes, esses cidadãos que ele dizia que teriam direito agora, correspondia a apenas 10% da população ateniense, ou seja, a maior parte continuava de fora. A cidade foi dividida em demos, um tipo de distrito que elegia seus representantes para a Assembleia. E esta, por sua vez, escolhia as pessoas que iriam integrar o conselho responsável pelo governo da cidade. Como você pode observar, os benefícios da democracia ateniense estavam apenas reservados somente aos cidadãos, e o que é diferente da democracia dos nossos dias. E a educação em Atenas era bastante diferente da adotada por Esparta. Os atenienses acreditavam que sua cidade-estado seria mais forte se cada menino desenvolvesse integralmente suas melhores aptidões. E o ensino não era gratuito e nem obrigatório, ficando a cargo da iniciativa particular. E os garotos entravam para a escola aos 6 anos e ficavam sob a supervisão de um pedagogo, com quem estudavam aritmética, literatura, música, escrita e a educação física. E interrompiam seus estudos apenas nos dias de festas religiosas. E quando completavam seus 18 anos, eram recrutados para o treinamento militar, que durava cerca de 2 anos. E as mulheres? Pois é, as mulheres atenienses, a elas eram reservadas apenas funções domésticas. E os pais tratavam de casar logo suas filhas, adolescentes, pois, após as noites de núpcias, ficavam sob o domínio total de seus maridos. E nesse mundo masculino, ficar em casa, em silêncio, era o maior exemplo de virtude representada pelo sexo feminino. E como era o governo das cidades-estados? Bem, as cidades-estados gregas conheceram a maioria dos sistemas de governos existentes hoje. Apenas Atenas e Esparta foram sempre rivais e podem servir de exemplos para estudarmos os tipos de governos
que existiu nas demais cidades. A monarquia foi um regime político inicial em todas as polis. Todas elas foram, pelo menos inicialmente, governadas por reis. E além de governarem as cidades, os reis também desempenhavam funções religiosas, atuando como sacerdotes e representantes dos deuses. E na cidade de Esparta, o governo era exercido simultaneamente por 2 reis, e dele participavam 2 assembleias, formada por representantes do povo, e a gerúsia, um conselho de anciões. O poder dos reis espartanos era limitado. 2 magistrados conhecidos como éforos vigiavam suas atividades. E as leis em Esparta foram elaboradas por um Licurgo, um legislador que transformou a cidade em um estado militarista. E outro sistema conhecido pelos gregos foi a oligarquia. E o termo oligarquia significa governo de poucos. E o que foi a tirania? Bem, os governos tiranos se estabeleciam e mantinham o poder por meio da força. E o ostracismo foi criado em Atenas justamente para livrar Atenas tanto da tirania quanto de pessoas que tentavam contra a democracia. Por exemplo, as pessoas que tentavam contra a democracia ou tentavam uma tirania, eles perdiam todos os seus direitos políticos, eram exilados de Atenas durante 10 anos. Depois de 10 anos, eles voltavam, recuperavam seus direitos políticos e se tornavam, se fosse no caso, cidadão ou qualquer outra parte social de Atenas. Voltaria de novo. Mas o ostracismo ele foi criado justamente para proteger Atenas contra as pessoas que tentavam contra a democracia ateniense. E Temístocles foi um estadista ou um general grego que viveu no período clássico e criou a democracia, aliás, deu seguimento à democracia ateniense, que atingiu seu apogeu no governo de Péricles, no século V a.C., que marcou o início do chamado período clássico. Contudo, as desavenças internas e a escassez de terras e a necessidade de expansão do comércio levaram as cidades gregas, entre elas Atenas, a conquistar várias terras coloniais. E os espartanos não gostaram nada dessa expansão territorial de Atenas. E a disputa por melhores terras determinou a criação de 2 grupos rivais, a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, e a Liga de Delos, liderada por Atenas. E no início do século V a.C., iniciou-se a chamada Guerra do Peloponeso, na qual Atenas saiu derrotada. E esse acontecimento foi o começo do declínio das antigas cidades-estados gregas. E a guerra dos gregos contra os persas. A expansão do Império Persa passou a ameaçar a autonomia das cidades-estado gregas, por volta do século V a.C. E os persas dominavam várias colônias gregas da Ásia Menor, e o seu objetivo era conquistar também a Grécia. E na luta contra um inimigo comum, as cidades-estados se uniram e conseguiram derrotar os persas. E esse conflito, que durou vários anos, ficou conhecido como as Guerras Greco-Pérsicas, ou Guerras Médicas, assim denominadas pelos gregos, que chamavam os persas de Medos. Gregos contra gregos. Como foi essa guerra? Bem, a decadência da civilização grega iniciou-se a partir da Guerra do Peloponeso, quando os gregos lutaram contra os gregos, onde as origens do conflito estão no descontentamento geral, sobretudo de Esparta, em relação à supremacia ateniense. Esparta era aristocrática e estava determinada a manter a sua organização sem interferências ou influências atenienses. Atenas, também que era governada de forma democrática, entre aspas, também poderosa, guerreira, estava disposta a impor suas ideias e princípios. Na primeira fase da guerra, entre 431 e 421 a.C., houve um certo equilíbrio entre as partes, com os espartanos e atenienses conseguindo algumas vitórias. Após esse período, as 2 cidades fizeram um acordo de paz que deveria durar 50 anos. E entre 415 e 413 a.C., a trégua foi quebrada pelos atenienses, que desejavam conquistar a região denominada pelos espartanos. Só que Atenas foi derrotada e perdeu parte de sua frota e contingente militar. E os anos seguintes, de 413 a 404 a.C., pode-se dizer considerados de ofensiva dos espartanos. Esparta aniquilou definitivamente Atenas, já bastante enfraquecida pelas perdas anteriores, iniciando a sua hegemonia sob o domínio do mundo grego. Como foi a conquista do território grego? A conquista do mundo grego pela Macedônia, Atenas, centro religioso do século, chegava ao fim. Esparta também teve seu destino diferente. Enfim, todas as cidades ficaram enfraquecidas com as guerras do Peloponeso e ficaram fáceis pela dominação da Macedônia, ou seja, de Alexandre
o Grande. Os macedônios, povo que habitava o norte da Grécia, conseguiram progredir e fortalecer-se economicamente e militarmente. Aproveitando-se da fraqueza e da desunião dos gregos, Filipe II, o rei da Macedônia, preparou um poderoso exército e conquistou o território grego. E a política expansionista iniciada por Filipe II teve continuidade com seu filho e sucessor Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande, o que consolidou a dominação da Grécia e iniciou a conquista do Império Persa. E a Macedônia tornou-se o centro do maior império, que só seria superado anos depois pelo Império Romano. E as conquistas de Alexandre Magno, promovendo a fusão das culturas de várias regiões conquistadas no Oriente com os valores gregos, deu origem à cultura helenística, que teve como centro a difusão cultural de Alexandria no Egito e o Pérgamo na Ásia Menor. Bem, pessoal, essa é a parte 1 da Antiguidade Clássica Grega e eu espero que tenham gostado. E se gostaram, não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal para manter o canal vivo e também não se esqueçam de apertar o sininho das notificações para ficar sempre ligado nos nossos vídeos e na parte 2 que irá sair em breve também.